Oh, Pai, Pai, sagrado, Pai. Mostra, Pai querido, Pai Santo, as nossas vidas, Pai. Através do teu filho, Pai, mostra, Pai querido, Pai Santo. Pai, que a tua glória para esse lugar, Pai, invadindo a cada coração, a cada mente, sendo poder da sua palavra. A tua palavra liberada, Pai, que vai te cumprir no nosso coração. Publicou uma palavra, Pai, que isso vai ter o poder. Que possa ter uma palavra sobre este lugar, envolvendo a cada um mais e mais e mais e mais, e capacitando os homens dos céus, Pai, para que essa palavra possa prosperar, Pai, nesse meio dos olhos. Usa para teu filho, Pai, e manifestar a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Está chegando gente, vamos deixar os irmãos entrando. A gente pode Isso. É 6 horas, né? Foi 6 horas? Isso. Olha o vaso de Deus ali. Olha o vaso de Deus, encosta a porta aí, vaso. Por favor. Passou e encostou. Vamos lá? Os irmãos já abriram aí na... Isso aqui foi um puxadinho rápido que eu fiz hoje mesmo. Naquele dia que os irmãos passam por a gente, foi bem corrido para a gente fazer alguma coisa os irmãos terem algo em mãos também. Então, a temática hoje é batismo com o Espírito Santo. Nós vamos entrar nessa temática porque a abertura para falar de dons espirituais, e quando estivermos falando de dons também vamos falar do fruto do Espírito também. Então vamos dar alguns dias falando dentro da temática do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ô, Varão, dá um pouquinho para nós aí, por favor. Senão daqui a pouco o cachorro começa a vir. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, irmão. Se você tiver com a apostila, você pode já ficar direto com a apostila. Se não tiver com a apostila, a maioria dos irmãos não tem que ter comigo, foi muito tarde que eu não veio. Você pode abrir ela no. Ela está em formato PDF. Se você não tiver aplicativo que abre PDF, aí você pode usar o Drive. Tá? Se você não tiver aplicativo que abre o PDF, você abre com o Drive. Quando abrir, aparece o aplicativo do Drive do Google. Aí no Drive do Google ele lê o PDF. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Existe não amém? Não existe não amém. É mania igrejeira, né, que a gente tem. Evangeliquez. Atos 1, verso 5, é o texto básico. Atos 1, 5. Ela já está querendo falar em línguas ali, ó, só de começar a matéria. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, quem faz a leitura aí? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 5. João verdadeiramente batizou com? Água. Batizou com? Água. Então o batismo de João era o batismo das? Águas. Que não é o mesmo, irmãos. Ó,
Ó, o batismo de João. O batismo do João é o mesmo batismo que a gente pratica? As águas? As águas ou as águas? Sim. O batismo de João, que é o batismo com água. É o mesmo batismo em águas que nós praticamos, nós cristãos? Sim. Sim. Não. Amém? Ele falou? O próprio Jesus, o próprio João Batista, ele fala sobre a finalidade do batismo dele. Mateus 3,11. Vamos lá. Eu só vou dar uma... Porque a gente vai começar a falar de batismo, que é o batismo do Espírito. Então a gente precisa entender o conceito geral do que é batismo segundo a Bíblia. E aí depois a gente pula para falar do batismo do Espírito Santo. Sempre vai ter alguma coisa a mais do que só o que está digitado. Eu não consigo dar aula de outro jeito. Mateus 3,11. Vai lá, cadê? Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo. Jesus está repetindo exatamente esse texto, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus está repetindo Mateus 3,11. Ele está falando, ó, do mesmo jeito que João batizou com água, ele fala, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Só que agora a gente está vendo que o batismo com água tem um propósito. Qual o propósito do batismo com água? Arrependimento. Arrependimento. Porque a profecia de Malaquias vai dizer que João vem, ou que aquele que vai preparar o caminho do Senhor, o Elias viria, né? Que é a linguagem de Malaquias, é o Elias virá. Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é arrependimento ou não? Sim. Vai lá. Tá no ralo aqui, perfeito. Vocês vieram hoje já? Malaquias 4:5. Pode ler? Pode ir. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pronto. E aí, quando João Batista veio, Jesus falou: vocês dizem que o Elias veio, e eu vos digo que ele já veio. E aí Jesus vai falar de João Batista como Elias. Então, essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, significa que ele veio preparar o povo com arrependimento. Então, por isso o batismo dele é arrependimento. O pai que não falava com o filho passou a falar com o filho. E o filho que não falava com o pai passou a falar com o pai. E não só falar. O coração de um filho que estava distante do pai, mesmo que conversasse e respeitasse, mas o coração distante se convertia para o pai e do pai para o filho. Vocês estão aí? Amém. Então a obra que João Batista veio fazer, ela era uma obra de transformação de coração, de conversão. Para haver conversão, primeiro antes tem que ter? Arrependimento. Primeiro antes tem que ter? Arrependimento. Pois bem.
Mas por que isso? Porque João era um preparador de caminhos. A profecia de Isaías: preparai um caminho para o Senhor, endireitai veredas ao nosso Deus. Era o trabalho de João Batista, pregar o arrependimento e levar pessoas do batismo para o arrependimento. Mas não era para eles, porque eles creram em Jesus e se batizaram. Eles creram na palavra de João e se arrependeram, eles se batizaram com a palavra de João. João pregava Cristo, irmão? Não. Não, Jesus ainda nem tinha se revelado. Ele pregava que viria o Messias, que ele não era digno de desatar a sandália da alpaca, que esse iria batizar com o Espírito Santo. Mas Jesus já tinha se revelado? Não. Alguém cria em Jesus e descia as águas? Não. Eles desciam as águas se arrependendo dos seus pecados. Mas eles já tinham um Salvador? Mas esperavam, né? Esperavam a vinda dele. Então eles sabiam que o Messias viria e ouviam a palavra de João e se batizavam com o arrependimento de João. Agora, quando Jesus vem e ele começa a pregar o arrependimento, agora muda. Porque agora eles começam a se batizar por causa da pregação de Jesus. Não é mais o mesmo batismo. Vocês estão aí? Amém. Beleza. Jesus já tinha morrido por alguém? Nesse tempo, Jesus já tinha morrido por alguém? Não. Não. Eles sabiam que Jesus morreria por eles? Não, porque Jesus só foi falar isso no final do seu ministério para os seus discípulos. Então, até então, todo mundo só está se batizando para arrependimento. Arrependimento, então se arrependendo dos pecados, beleza. O batismo que a igreja pratica é outro. Fala por quê? Por quê? Porque a igreja prega o batismo, sim, de arrependimento, por meio de conversão, mas crendo na obra de Cristo. Então, para você se batizar hoje, você tem que crer que Cristo morreu na cruz e que Ele ressuscitou para te dar novidade de vida. Se você não crer nisso, seu batismo não foi válido. Não, eu me batizei, nem sabia que isso existia. Tomou um belo banho. Fala comigo, o batismo cristão O batismo cristão é na morte de Cristo e na ressurreição dele. Então a palavra batismo, irmão, ela traz o sentido de mergulhar, de imergir. Por isso que nós pregamos batismo por imersão, porque a própria palavra batismo dá o sentido de imergir, de mergulhar. Vocês estão aí, diga amém. Amém. E aí, o que era o batismo de João? Somente uma pregação para o arrependimento para os que esperavam o arrependimento, para quem esperava o Messias vir. Eles estavam na espera. A partir de Jesus, o povo batizava acreditando que ele era aquele que haveria de vir. Porque ele começa a anunciar o evangelho do reino. Mas eles ainda estão só nessa fase aqui, ó. Arrependimento. Cristo ainda não tinha morrido, sido sepultado e ressuscitado para você ter uma fé plena na obra de Cristo. O batismo da igreja é um batismo na plenitude da revelação de Jesus, da sua obra salvífica, onde você acredita que você está sendo imergido. Fala assim, no batismo No batismo eu sou
imergido na morte de Cristo, na morte de no Cristo, seu sepultamento no seu e sepultamento na sua ressurreição. e na sua ressurreição. É o capítulo de Romanos 6. Romanos 6 define o batismo cristão. É diferente. O batismo que a igreja praticou é diferente. O batismo que foi ordenado por Jesus. Ele ordenou. Que é Mateus 28, 16, né? Se não me faz a memória. Olha para mim, por favor, porque está. Mateus 28, 16. Eu acredito que é isso. Não, 28, 16, é 26, 16. Eu estou errado. É 28. É isso. Não, 28, então 19, só um minutinho, a cabeça está meio falha. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as Nações. batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu a fórmula. A igreja passa a batizar a partir daí. A igreja não batizava antes. Nem estava formada a igreja ainda. Os outros batismos eram batismos dos judeus que iam crendo. Os que criam no Messias que viria e nos que creram no Messias que estava se apresentando. Mas ali era a conversão só de judeu. Agora é uma igreja para judeus e para gentios pregando a palavra. Vocês estão aí de graça. Amém. Mesma coisa, imersão. Imersão, mas esperando o Jesus que viria. Sim. Agora a igreja está pregando o batismo em todas as nações por meio de um discipulado. Olha lá. Ide e fazei Discípulos. batizando-as. O começo do discipulado é o batismo. De novo. O começo do discipulado é o batismo. Amém. Fez o cursinho, parabéns, você fez o cursinho. Pode chamar o cursinho de discipulado. Não tem problema. Tem o discipulado antes de batizar, não tem problema. Você faz o cursinho, põe o nome de discipulado no cursinho, mas o discipulado, de fato, começa a acontecer depois que a pessoa se batizou. Porque até então ela não tem compromisso com a fé. De novo, até o batismo você não tem compromisso com a fé. Pode falar, diga, mulher, eu vejo caras e bocas, faça essa pergunta. Até o discipulado, a pessoa não tem compromisso com a fé. Ou até o batismo, perdão, até o batismo. A pessoa aceita Jesus hoje. Isso. Então ela pode se batizar. Se ela crê de todo o coração, pode. Se a igreja quiser operar dessa forma, ela pode sim. Da forma que era da igreja primitiva. Mas aí esse arrependimento tem que ser aquele genuíno, tipo, tudo que eu praticava lá, Quem sonda isso? Deus. Você creu agora. Quem pode sondar se você se arrependeu de verdade ou não? E aí? Quem pode sondar isso? Só Deus, sim ou não? Sim. Sim, se você quiser água para o batismo, eu não posso te negar água para o batismo, segundo a Bíblia. Eu te batizo. O que você vai viver depois é com você, não é comigo. Ó, o Filipe batizou no. Não, eu tô falando porque assim, o que mais a gente ouve é, eu não vou me batizar porque eu tenho vícios, eu tô na presença do Senhor e tenho que esperar eu largar para mim se batizar. Eu não me sinto preparado.
Ninguém nunca está Não estou preparado. preparado, não quero me batizar porque eu não quero um compromisso, às vezes, porque se eu me batizar, eu tenho que ter um compromisso maior. É uma desculpa. Não Então, tem essa arrependimento. pessoa vai batizar. Então, mas aí essa pessoa já não tem que querer batismo mesmo. Ela tem que ficar sem nem confessar Jesus. Ela não confessou ela não tá Jesus, arrependida, ela né? mentiu. Porque às vezes tem pessoas que cresceu na presença de Deus, cresceu na presença de Deus. Não, cresceu na igreja, isso quer dizer. Tendo a liturgia no culto, ouvindo a palavra, e quando o pastor faz o convite, você quer se batizar? Ah, não, você É porque não nasceu de novo ainda, irmão. É. Automaticamente, quem nasce de novo quer a água do batismo. Filho de crente não é Tem crente. mãe que filho de a crente pessoa não é quer se crentinho. batizar, a pessoa quer se batizar, a mãe não deixa quando ele se batizar e passar de maior dia. Isso muito errado. Tá errado. Tá errado também. Não existe isso. Ó, quem se converte de todo o coração quer a água do batismo. Isso. Porque isso é automático, você não precisa falar para ela. Quando você crê, o Espírito Santo vai te desejar, fazer desejar. Quando você ouvir a palavra batismo, você fala, eu quero. Porque você creu de verdade, seu coração se converteu de verdade, e você pode ter certeza que essa pessoa vai abandonar tudo. Ela vai abandonar tudo. pergunto mesmo, ó, igual na. Agora, existem as pessoas que confessam Jesus da boca para fora, né? Batismo da congregação. É uma vez por ano. E é assim. Você Se vai ele participar sentir. do culto. Se alguém sentir, batiza na É. hora. Isso. As águas. Isso E mesmo. tem gente que foi, sentiu, ficou a vida toda, e tem gente que foi, sentiu, e no outro dia não É. sentiu mais nada. Sentiu arrependimento de ter se Qual batizado. é a Né? culpa de quem batizou? Nenhuma. Porque se ele pregou o Evangelho, a pessoa creu no Evangelho, se arrependeu e quis batizar, ele fez o papel dele. Se eu considero bom o que as igrejas fazem, tem um ponto de vista do lado bom e tem um ponto de vista do lado ruim. Então, pra mim batizar, eu tenho que largar um. Não, tipo, ter um vício. Chama em casa na conversa. Que história é essa? Eu não consigo largar o vício. E se eu quiser batizar, eu posso batizar? Calma aí, vamos lá. Com o vício, É. Ou não? Me arruma a mente aqui. ele fez a pergunta. Ele fez a pergunta se a pessoa, no caso ele ou a pessoa, tiver um vício, quiser se batizar, pode. É isso que ele falou, é isso aí. Pega a água Primeira coisa, quem se arrepende larga o vício. Sim. Não tem como, eu estou arrependido de fumar fumando. Eu estou arrependido de beber bebendo. Não estou, eu estou com remorso. Quando você, irmão, ouve isso. Você creu na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho entrou no teu coração. Não estou falando, eu simpatizei com o Evangelho. Eu estou falando do Evangelho entrar. O Evangelho entrou no seu coração, automaticamente gera arrependimento. E o arrependimento automaticamente gera conversão. E aí você larga tudo. Não largou tudo, não foi arrependimento genuíno. Não largou tudo e não se converteu, não foi arrependimento genuíno com conversão. Pastor, depois de um tempo eu crente, e aí eu caí. Aí você caiu, é outra coisa. Aí já é o que passa, eu voltei. Aí é outra história. Porque existem os pecados depois do batismo. Paulo vai tratar tudo isso em 1 Coríntios 10. São os pecados depois do batismo. A pessoa creu, foi liberta, foi transformada, mas depois ela volta às práticas antigas. Isso é outra história. Que aí é queda. Agora, no momento da pregação, que a pregação entrou de verdade no teu coração, gerou arrependimento de verdade, você se converteu de verdade,
você larga tudo na hora. Eu nunca. Ah, pastor, a minha conversão foi parcial. Então, você foi parcial na sua decisão. Seu coração não foi totalmente circuncidado, você não foi preenchido pelo Espírito. Por isso que foi demorando. Ah, pastor, eu tive que ficar um tempo na igreja para não conseguir largar isso, para não tive que se largar. Então, é porque você foi abrindo espaço para a palavra aos poucos. Já percebeu aquelas pessoas que viviam a vida toda tribulada? Ela ouve a palavra uma vez. Naquela vez que ela ouve, ela larga tudo de mão. Ela muda completamente, que até os outros de fora olham e falam, fanático. Mudou demais, é louco. Por quê? Porque na hora da palavra, ela abriu o coração para a palavra. A palavra entrou de uma vez, o Espírito entrou de uma vez. Tudo que tinha que não era de Deus saiu. Ela se arrependeu totalmente, converteu totalmente. Então, essa pessoa tem uma mudança tão radical que todo mundo fala. Fanático. Ah, pastor, mas o meu foi difícil. Então, foi difícil sair do coração. A conversão de todos, você vê na Bíblia, eles se arrependiam, se convertiam, abandonavam a vida passada e seguiam para frente. Isso aqui é a pregação do Evangelho. História de vida. Amém. Mas a gente sabe que nem todo mundo é desse jeito. Tem gente que demora de mudar. Então, essas pessoas que demoram de mudar, por isso que a igreja tem hoje em dia esse processo de discipulado, que chama discipulado, para o batismo. Porque isso não é de hoje, tá, irmão? Isso daí já é coisa antiga. Coisa dos primeiros séculos já. Vários pais da igreja começaram a fazer várias coisas que restringiam o batismo para as pessoas que realmente provavam que queriam. As igrejas adaptaram conforme a história e foi fazendo isso. Então, hoje em dia, como tem gente que não abre o coração tão rápido, então passa por esse discipulado para ver se o que está fazendo de coração. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que você não sabe aquelas pessoas que já estão querendo logo batizar e elas vão ter que ficar travadas. Vai lá. Teve um caso no outro ministério que eu congregava, que tinha uma irmã que ela almejava ser batizada. Só que ela não era casada. Lá me vem assim. Ela não era casada e a briga era, tinha que casar, sem casar não haveria batismo. A irmã infartou, morreu. Morreu salva. Morreu salva porque ela não desceu as águas, não por culpa dela. O desejo estava nela, a vontade estava nela, ela falava com seus pastores e ela não podia por causa da norma, por causa do RI, por causa do estatuto, não pela Bíblia. Falando já, claro que eu estou mostrando a Bíblia e é por causa da norma, do estatuto, do RI, não pela Bíblia. Pela Bíblia repreendeu que a água batiza. O que tiver que arrumar depois arruma. Idade. Essa é o que a palavra. Questão de idade. Agora, as igrejas estão erradas de querer que a pessoa se case antes de batizar? Não considero que seja erro. Porque é uma forma de mostrar arrependimento e mudança de vida. Isso. Vocês estão aí, diga amém. Então Então a moeda sempre tem, ó. O cara é coroa, tem os dois lados. Vamos lá. A idade. Casos que é muito comum. A mulher se converte e vem para a igreja e aí é baseada. Certo. Mas o marido não aceita. O marido não aceita casar, é aquele quer tipo casar. de E já vivem 45 anos juntos e não quer Tribulado. Eu sei, é casar. E ela quer tribulado. batizar. Demoniado. E Então, na minha visão, eu batizaria tranquilamente ela. Estou falando de mim. Falando, pastor Kleber batizaria tranquilo. Sem peso no coração. Ah, os outros vão julgar. Morra julgando. Morra julgando. Não, o reino de Deus não é feito pelo que os outros pensam. Agora, principalmente denominações que já são grandes, tem presidente, que tem pastor que está debaixo da autoridade do presidente. Aí teria que ser uma coisa de chamar a mesa diretora, chamar
o corpo de ministros e obreiros, Vai haver uma concordância. a convenção, no caso de igreja que tem convenção, chama convenção, apresenta os fatos e aí o que a liderança decidir é o que vai ser feito. Existe a parte organizacional da igreja, ela não pode ser negligenciada, porque na Bíblia existe a igreja organismo e a igreja organização, na própria Bíblia já existe. Então, esse ponto também tem que ser considerado a olhar casos desse tipo. Ô Vaso, fecha essa porta aí antes que o cachorro comece a latir. O irmão perguntou da idade. Hã? Quantos anos que já começa a batizar? Pode já se batizar? Eu fico querendo ir lá atrás para ensinar aí gera essas daí que trava. Mas eu não vou te dando a dúvida. Idade, irmão, a Bíblia não fala de uma idade para batismo. Não existe idade para batismo. Você não vê um texto que fala de idade para batismo. Você vê que Jesus, quando se batizou, tinha quase 30 anos de idade. Mas uma criança judia, não é que é judiada, não, é judia porque tem descendência judaica. Uma criança judia, principalmente os garotos, com 13 anos eram considerados homens. Isso. Está aí? Amém. Ele fazia lá o cerimonial da recitação da lei. A partir dali ele já tinha uma consideração de homem. Era mesmo. Vocês estão aí? Então, não existe uma data fixa. O que pode haver é uma convenção. Reúne a diretoria da igreja, reúne os ministros da igreja, reúne o presbitério da igreja. Ou tem igrejas que a administração da igreja não é só com os ministros, com o presbitério, é a igreja local toda se reúne para dar um aval sobre qualquer assunto. Então, eles vão decidir a partir de qual idade. O que eu vou levar em conta? Essa criança tem consciência? Você vai querer batizar a nenenzinha ali? Para quê? Não. Não sabe nem o que é bem nem o que é mal, irmão. Às vezes tem até umas atitudes que parece que sabe. Faz um negocinho assim com o outro, assim, uma batida no outro, né? Aí você fala, tá com maldade essa criança. Ela é inocente, mano, ela reproduz coisas que ela viu. Mas decisão por bem e por mal não aconteceu. Eu não sei se irmãos vão lembrar da aula do dente branco de leite de Jesus, da sua inocência. Que foi inocente a vida toda, sem pecado algum. Mas as crianças, elas começam a pecar em alguma idade. Tem idade certa? Não. Varia do local onde ela foi criada, como ela foi criada, o que ela vê não só em casa, do lado de fora. Tem tudo isso. Então não existe uma idade mínima, nem máxima para ela ter pecado. Para a pessoa se batizar, primeiro ela tem que estar arrependida. Porque Atos 2, lá na primeira pregação de Pedro, antes do batismo, ele falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que já era o motivo da nossa aula de hoje. Então, tem que ter arrependimento. Para ter arrependimento, tem que ter consciência. Tem consciência, sabe o que é bem e mal? Tem uma idade boa para decidir? Pode batizar. A gente fazia com quantos? 12, né? 12 anos. Quem foi mais novo que não batizou? Tinha uma que foi com 11, não foi? Acho que foi a Maiara, se não me engano. A Maiara. Se não me falha a memória, a Maiara foi batizada com 11 anos de idade. Mas porque ela era uma criança, irmão, pré-adolescente não. Nem era pré-adolescente. Porque ela participava dos cultos de doutrina, participava de todos os cultos, não porque o pai dela forçava, ela queria, tá? Ela ia para o culto de ensino com caderno. Caderno. Caderno, caneta. Ela anotava tudo, perguntava. Participou de um seminário que a gente fez. Fiz um seminário uma vez. Ela pediu para o pai e para a mãe. Pediu autorização para o pai dela para participar do seminário. Meu pai e minha mãe foi, mas ela foi no seminário.
Ficou das 8 da manhã até as 6 da Das 8 tarde. da manhã às 6 da tarde, ouvindo a palavra e anotando, escrevendo. Isso. Bom, como que você ia recusar batismo para uma menina dessa? É isso mesmo. Eu quero batizar. Ela já estava arrependida do pecado, ela já cria de verdade. Entendia. Não ia atrapalhar ela. Mas isso era um testemunho que eu vi, algo que eu vi. Mas no consenso da igreja, o normal era 12 anos. Tem igreja que batiza com 12, tem igreja que batiza com 18, tem igreja que não sei mais o que, mais de 18 também. Acho que essa dúvida é pertinente, tá? Só para ficar claro. O batismo, a gente ouve na Bíblia, referente a João. Mas da onde que vem o batismo? Ah, mas já vem antes, é coisa do helenismo. Já havia batismo ainda antes de João, tá, irmãos? No período do povo dos Macabeus, toda aquela parte ali, os judeus essênios, ali já havia batismo. Esse foi entrar na cinta. É forte. Então, não é uma coisa que o João inventou da cabeça dele. Deus mandou ele fazer, mas já era praticado no meio deles. Amém? Amém. Então, fala comigo. Batismo Batismo é mergulhar. é mergulhar, Imergir. imergir. Pois bem, o batismo de João era dessa forma, o batismo da igreja é o que eu acabei de explicar para os irmãos. Nós imergimos em Cristo, nós somos mergulhados na natureza de Deus. Fala assim, o batismo na água é a representação do que acontece quando eu me converto. Quando você crê em Cristo em verdade, você crê no quê? Na morte dele, sim ou não? No seu sepultamento e na sua ressurreição, amém? Então você crê que com ele você foi sepultado e com ele você ressurge para uma nova vida. Isso é o arrependimento, isso é o crer de verdade em Cristo. Eu creio na morte e na ressurreição dele. Então eu recebo a vida dele na minha vida. Fala assim, com ele eu fui morto. Com ele eu ressurjo. Então você ressurge em novidade de vida, a mesma vida dele. Nós vivemos a vida de Cristo, é isso. Nós vivemos a morte dele e hoje vivemos a vida dele. É isso que é ser cristão. Se não fosse isso, seria só uma religião. Mas não, eu morro com ele e ressuscito a partir da vida dele. Por isso a vida dele começa a viver em mim. Só que você vai sendo aperfeiçoado a cada dia. Paulo fala, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque ele tem que crescer. Alguém já nasce velho aqui? O único homem que nasceu velho foi Adão, porque ele nasceu, ele foi formado. Então, na verdade, ele nem nasceu, ele foi formado. Mas todo mundo que nasceu, nasceu criança. E quando você nasce de novo, você nasce de novo sendo uma criança. Cristo vai ser formado em você. Mas você nasce como um bebezinho. O Cristo tem que ser formado. Essa vida de Cristo vai crescendo em você. Diga amém. Amém. Fala assim, eu fui mergulhado. Eu fui mergulhado na natureza divina. na natureza divina. Fala assim, o batizador. Fala assim, o batizador que me batiza na água, ele representa o Espírito Santo me colocando na morte de Cristo. E quando eu subo das águas, representa o Espírito Santo me trazendo para a vida de Cristo. Mas tudo do batismo nas águas é simbólico, porque isso já aconteceu em você de fato. Que é Romanos 6. Romanos 6 é o que acontece de fato quando a gente crê em Cristo. A gente é sepultado com ele e ressuscita com ele. Diga amém. Amém. Fala aí o batismo no Espírito. E o batismo no Espírito. Que a gente chama batismo como o Espírito Santo, né? Que é o que tem nas nossas traduções. Os teólogos preferem a palavra no Espírito Santo por causa de questão de conjugação. Mas vamos lá.
O que é o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo? O que é esse batismo? Porque Jesus disse que João batizou com Água. mas ele batizaria com Espírito. Com o Espírito. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem batizou com água foram homens. Tanto o batismo de João quanto o batismo que a igreja pratica. Quem batiza com água é só homem. Ele está fazendo o símbolo do que o Espírito Santo já fez. Mas quem está batizando você na água é um homem, sim ou não? Sim. Beleza. Agora, quem te batiza no Espírito Santo? Deus. Vamos decidir. O Espírito. Ô Fê, me ajuda aqui para eu puxar para não subir aqui. Ele está esquentando agora. Pronto, quem falou Jesus aí? Quem falou Jesus? Quem? Jesus foi tudo? Foi tudo que falou Jesus. Amante disse Jesus. Quem mais acha que é Jesus? Eu acho. Quem acha que é o Pai? Quem acha que é o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo? Tem de tudo. Tem gente que não levantou a mão e imagina. Não, quem batiza no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é Jesus. João falou, eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele, Jesus, ele vos batizará com Espírito Santo. Fala assim comigo, Jesus é o batizador. Então esse batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, o agente batizador é Jesus. Pode pôr aí, agente batizador é Jesus. Então Jesus vai te emergir na onde? No Espírito. No Espírito. Agora é Jesus que pega você e mergulha você na natureza do Espírito Santo. Quando você se converte, o Espírito Santo te mergulha em Jesus. Você foi batizado no corpo de Cristo. De novo. Quando você se converte, você aceitou Jesus, confessou de verdade. Estou falando que falou de coração, tá, irmão? Confessou com a boca, creu no coração, naquela mesma hora você nasceu de novo. Nessa hora o Espírito Santo pegou você, mergulhou você no corpo de Jesus. A prova que isso acontecer é que você vai querer água. Por isso que eu falei no começo. Não tem como alguém que creu de verdade em Jesus não querer água. Por quê? Porque a ordem de Jesus é: quem crê e for Batizado. Quem crê e for batizado. Então, se você creu de verdade, não tem como você falar não quer ser batizado. Você vai falar eu quero. Porque o Espírito Santo já te colocou no corpo de Jesus. E para você participar da ceia é só por meio do batismo. Então você fala, eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar porque eu quero comer da carne, eu quero beber de sangue. Aí a pessoa está 1000 anos na igreja, passa a Santa Ceia, passa a Santa Ceia, passa a Santa Ceia, passa a Santa Ceia. Ela não tem vontade de tomar ceia. O pecado é tão mais gostoso do que o prazer de desfrutar da ceia do Senhor. O mundo é tão mais atraente do que a ceia do Senhor, do que ser participante do corpo de Jesus, estar em unidade com a igreja. Irmão, você só faz parte da igreja com batismo, irmão. Os irmãos que não sabem é assim, ó. É congregado e membro. Congregado não é membro, é aquele que vem para a congregação. Ele vem regularmente para a congregação. Congregado. Membro é batizado. E toma ceia. Aí não tem como. Se o Espírito Santo pegou você, mergulhou você na natureza de Cristo, você quer batizar, você quer tomar ceia. Amém, Senhor. Você está aí, diga amém. Amém. E esse batismo no corpo de Cristo acontece na conversão. O Espírito Santo pega você e coloca você no corpo de Cristo. Automaticamente você batiza, automaticamente você vai tomar ceia. Mas agora, nessa lição que nós estamos hoje é diferente. É o Espírito Santo que é aquele que vai ser
não o agente. Mas você vai ser batizado nele. Jesus pega o crente, o Ricardo aqui, por exemplo. Jesus pega o Ricardo e coloca ele no Espírito. Glórias a Deus. Mas mergulha ele de verdade. Glórias a Deus. Ele fica imerso. Por isso que a palavra diz cheios do Espírito Santo. Foram cheios. Que é o pleroma. Eles foram cheios do Espírito. Preencheram. Por quê? Porque eles foram colocados, mergulhados, imergidos. Quem fez isso? Jesus. Glória a Deus. Agora é que tem um ponto interessante. Vamos para a revista, porque senão não chego na revista, não. O textinho que eu fiz aqui. Vamos lá. Quem lê a primeira parte aí, depois do texto básico? Quem vai fazer esse obséquio aqui? Pode ler? Como vemos do texto base de nossa lição, é o texto posterior. Não. O batismo. O batismo no Espírito Santo ou no Espírito Santo é uma obra pós-conversão, que ocorre com o crente. Alguém que já nasceu de novo e já tem o Espírito Santo. Pronto. Então, vai falar comigo assim: batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo É para quem já se converteu. é para quem já se converteu. Pastor, o irmão estava na igreja. Aí o pregador estava pregando, a pessoa nem aceitou Jesus e ela foi batizada com o Espírito Santo. Alguém vai falar disso? Sabe o que aconteceu? O pregador está pregando dentro do coração dela, ela creu. Você não viu, mas a boca dela já confessou, porque em algum momento ela falou: eu creio. E aí Deus sapecou ela, porque ela abriu o coração todinho de um jeito que você não conseguiu abrir ainda. Não acontece. Não é uma só pessoa que acontece esse tipo de coisa, tá? Não acontece regularmente. Lembra, Pedro estava pregando na casa de Cornélio? Aí Pedro estava pregando. A Bíblia diz: caiu o Espírito Santo sobre todos. Todo mundo fala. Imagina uma coisa dessa. O cara estava pregando, nem falou: você quer aceitar Jesus? Nada. Você quer que tenha o Espírito Santo? Quer ser cheio? Nada. Só pregando. A pregação fez o Espírito Santo derramado. Porque o coração deles se abriram para a palavra. E Deus viu que dentro deles eles já se converteram. História de Gabriel. Amém. Então, nesses casos, aconteceu o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo ao mesmo tempo. História de Gabriel. Aconteceu tudo junto. Mas vamos lá. João 20, 22. Porque a ordem correta dos fatos é. E você tem que lembrar, irmão, toda regra tem exceção, tá? Até com Deus, irmão. Tem hora que Deus abre exceção, quebra protocolo e faz. Mas as ordens do fato é: a pessoa creu no Evangelho, se arrepende, confessa, para depois receber o batismo com o Espírito Santo. Mas tem casos em que a pregação está sendo pregada, o coração da pessoa abre, se converte e Deus já faz. História, diga amém. Amém. Vamos lá, João 20, verso 22, a ordem correta das coisas. Vamos lá. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso aqui é antes de Atos 2 ou depois? Antes. Mas o que Jesus falou para os seus discípulos? Lê de novo, Vaz. O que
que ele falou para os seus discípulos? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado aos discípulos. Foi dado ao discípulo. Ou alguém discorda disso? As palavras de Jesus. Se Jesus falou para eles receberem, eles têm que ter recebido. Tem gente que acredita que foi uma profecia que ia acontecer em Atos 2. Tem gente que acredita. Mas ele soprou. Qual seria a lógica dele soprar? Aí alguém vai falar, mas e o vento que veio no Pentecoste? É resultado de sopro. Então, Chegou lá depois. é uma teoria. Chegou atrasado. Chegou atrasado lá. E aí, bispo? Não, foi naquela hora. Soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Foi aquela hora. Eles receberam. Na mesma hora. Ele recebeu o Espírito Santo lá e antes recebeu o dom. Receberam o revestimento. Eu estou vestido, sim ou não? Sim. Estou vestido? Sim. Se eu pegar a minha blusa e colocar, eu estou o quê? Revestido. Revestido. Esse é o sentido. A pessoa tem o Espírito Santo, mas ela vai se revestir do poder do Espírito Santo. Então, antes ainda de Atos 2, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Por que ele faz isso? Para trazer capacitação. Para trazer capacitação. Vamos lá. O que mais? Fala comigo assim, ele ia subir. Ele ia subir. E não ia deixar. E não ia deixar os discípulos sem o Espírito. Por quê? Porque senão eles não iam aguentar os 7 dias de intercessão, irmãos. Pastor, são 10 dias, faz a conta direito. Da subida de Jesus até o dia de Pentecostes são só 7 dias. Não tem como ser 10, porque primeiro por causa da tipologia da Arca de Noé. Que depois que ela é solta, passam 7 dias das águas. Não vou entrar no detalhe aqui. E por que não são 10? Sem usar a tipologia, vamos usar só a ordem cronológica dos fatos. Jesus morreu na Páscoa, sim ou não? Vamos lá, irmãos. Não, ninguém mais sabe que Jesus morreu na Páscoa. Morreu. Vamos lá. Quem sabe que Jesus morreu na Páscoa, dá um amém. Amém. Tem hora que parece que vocês não querem falar. Fazer igual o Marcos Feliciano. Englatiaço. Então Jesus morreu na Páscoa, diga amém. Amém. Quantos dias ele ressuscita? 3. Quantos dias? 3. Terceiro dia ressuscitou. Páscoa mais 3 dias, nós temos quantos dias? 3. 3. Da Páscoa para a ressurreição? 3 dias, sim ou não? Sim. Vamos lá. Quantos dias Jesus fica com seus discípulos depois de ressuscitado? 40 dias, Atos capítulo 1. 40 mais 3. 43. Foi com 40 dias que ele falou, depois de ressuscitado, 40 dias. Só que a pessoa esqueceu de contar os 3 dias que teve da ressurreição. 40 mais 3, 43. Aí ele falou: não, muito depois desses dias vocês vão receber o Espírito Santo. Ele sobe. Já temos 43 dias. Para dar 50, que é a festa do Pentecostes, dá mais quantos dias? 7. Então não pode ser 10 nunca. A conta é simples, irmão. Páscoa, ressurreição, 3 dias. Depois de ressurreto, mais 40 dias, 43 dias. Para dar 50, que é o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 7 dias faltaram. Então a igreja ficou orando quantos dias? 7
7, mas se eles não tivessem o Espírito Santo, nem 7 eles ficavam. Qual é a pergunta? Não. Eu me perdi. Voltando. Eu tenho paciência. Ah, já achei já. É assim, ó. Do dia da Páscoa para a festa de Pentecostes são 50 dias. Pela lei, a festa de Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Cristo morre na Páscoa. 3 dias depois ele ressuscita. Depois de ressuscitado, ele fica 40 dias com os discípulos. 40 mais 3, 43. Para dar 50, só falta 7. Então, 7 dias é o tempo exato que a igreja passa orando. E por que 7 dias? Porque 7 dias é símbolo de um ciclo perfeito. E aí Deus ia trazer o revestimento de poder sobre eles. Só que sem o Espírito Santo, eles não iam aguentar nem 7 dias orando, irmão. Eles estavam tudo com medo, trancado no cenáculo. Você acha que era fácil o que eles estavam passando? O mestre deles tinha acabado, o nosso mestre, tinha acabado de morrer. Eles estavam debaixo de ameaça e pressão. A maioria já tinha ido embora. De cerca de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado durante os 40 dias, só 120 que ficaram no cenáculo. Então os que foram embora não tinham Espírito Santo? E os que foram embora não tinham Espírito Santo? Provavelmente não estavam quando ele soprou, mas os 12 estavam. Mas os 120 permaneceram por causa dos 12. Fala assim, sempre tem. Sempre tem Alguém olhando alguém para você. Você sabia que às vezes a pessoa não tem o que você tem, mas a sua vida inspira ela. Glórias a Deus. A gente não sabe exatamente quantos estavam quando Jesus soprou. Vamos supor que os 500 estivessem. Mas pelo que nós estamos aqui no João capítulo 20, verso 22, estavam os 11. Na verdade não são 12, né? São 11. Porque Judas já tinha ido. Mas como entre os ressuscitados, o momento da ressurreição de Jesus já ressuscitado, ele sopra o Espírito Santo, e Atos 1, vamos supor que estivessem lá 500. Todo mundo que tem o Espírito Santo consegue perseverar nos desafios Que não tem. que tem. Por quê? Tem crente que já foi, já nasceu de novo, irmão, já nasceu de novo. Já tem o Espírito Santo, mas no meio das provações, das adversidades, ó. Mesmo tendo, imagina sem ter. Agora para e olha para esse contexto. Porque quando Jesus sopra os discípulos sobre os 11, eles são a representatividade da igreja. Todo mundo que crê em Jesus tem um Espírito. Mas quem conseguiu perseverar até o dia de Pentecostes? 120. De 500 que viram ocularmente Jesus ressuscitado. Quantos estão no cenáculo no dia de Pentecostes? Só 120. Vamos lá. Estava na apostila, qual ponto? João 20, né? Qual o próximo texto? João capítulo 1, verso 12 e 13.
João 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a obra do batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, é para aqueles que já nasceram de novo. Ímpio não é batizado com o Espírito Santo. Descrente não é batizado com o Espírito Santo. Quem serve a ídolo não é batizado com o Espírito Santo. É só primeiro para os que creem no Senhor Jesus. Você tem que crer. Você tem que ter nascido de novo. O Espírito Santo já está habitando em você. Ele vai vir para revestir. Eu só estou dando os textos que mostram as pessoas que nasceram de novo, de forma inicial. Romanos 8, 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fala em línguas? Não foi batizado no Espírito Santo, não falou em línguas nunca na vida? Uma, duas. Você vai ficar com vergonha, não? Tem mais? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dias nós fomos orar numa casa, irmãos. Jesus fez uma grande obra para a glória do nome dele. Esses dias assim, já tem um mês já? Vai fazer um mês. Fazer um mês. O senhor de idade de 68 anos, que não estava nem abrindo as mãos assim, ficava de pé muito exposto, se tremendo. Aí Jesus fez a obra e não conseguiu esticar as mãos dele, fazer assim, né? E aí ele, sem fazer esforço, conseguiu ficar de pé, as pernas dele se estabilizou. Mas quando estava se estabilizando e nós orando, eu olhei para ele e eu vi que Jesus queria batizar ele com o Espírito Santo. Eu falei, você crê que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo? Ele falou, creio. Coloquei a mão, irmãos. Em nome de Jesus, seja batizado. Daqui a pouco veio 68. O cara estava debilitado. O velhinho foi renovado. Quando foi depois para levantar no lugar dele, levantou uma levantada só, foi andando, foi para a cozinha, conversou, ficou todo além lá. Jesus ainda batizando com o Espírito Santo, irmão. Glórias a Deus. Nós não podemos deixar essa chama se apagar no meio da igreja. Nós devemos crer com todo o nosso coração. Jesus ainda batiza, não é homem, irmão. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica que ele utiliza, mas quem faz ainda é Jesus. Glórias a Deus. Fala para alguém que está próximo. Alguém que você viu que levantou a mão e que não é batizado ainda. Fala para alguém aí. Ele pode. Fala aí, ele quer. Ele quer te batizar. Não é só que ele pode, irmão, ele quer também. Vocês já nasceram de novo? Essa promessa também é para vocês. Pastor, mas via de regra a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas? A Vamos pessoa continuar. pode ser batizada com o Espírito Santo sem falar em línguas? Eu vou continuar, daqui a pouco eu respondo assim, tá? Deixa essa segurada um pouco. Tem outra pergunta. Já. No mesmo segmento? No mesmo segmento? Eu ia perguntar se o batismo com o Espírito Santo ele interfere na salvação. Não. A pessoa pode ter a vida com Cristo até Jesus voltar ou Deus levar sem receber o batismo do Espírito Santo. Não, tem gente que vai subir para o céu e ainda nunca falou em línguas, mas ela está perdendo um privilégio na terra. Ok? Você ser batizado ou não com o Espírito Santo não vai atrapalhar a sua salvação. Mas você está perdendo algumas coisas do céu aqui. Ah, pastor, só falar em línguas? Não. Primeiro porque não é só falar em línguas. É um revestimento. Primeiro porque é revestimento de poder. Segundo porque é a abertura dos dons espirituais.
E aí por diante. Mas vamos pegar um pouquinho que eu escrevi aqui, que eu acho que já vai pegando as dúvidas aí. Os benefícios. Quem continua? Continua aí, Varô. Como vemos? Agora sim, como vemos no texto base de nossa missão, é um texto posterior ao ocorrido em João 10, 22, onde Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse que recebessem o Espírito Santo, ou seja, a partir dali, aqueles discípulos que já criam no Senhor passaram a receber o Espírito Santo dentro deles. Com o sopro. Os discípulos criam em Jesus. Mas Jesus tinha morrido e ressuscitado só depois da ressurreição dele, aliás, é que os discípulos vão poder receber o Espírito Santo. Lembra? Jesus fala sobre isso, que o Espírito Santo estava com eles e habitaria neles. O habitar neles é justamente porque ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Porque até então só estava com eles porque Jesus estava lá. A plenitude do Espírito estava em Jesus, eles conheciam o Espírito Santo por meio de Jesus. Agora eles vão começar a ter experiências pessoais com o Espírito Santo. Por isso que ele falou, não deixarei órfão. Não os deixarei órfão. Então, o Espírito Santo vem sobre eles só a partir da ressurreição de Jesus, quando ele sopra. Continua. Pois até aquela hora, a habitação do Espírito Santo estava apenas sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora ele estava compartilhando essa habitação sobre aqueles que nele criam. Mas o revestimento de poder não aconteceu na mesma hora. E este revestimento de poder é chamado também de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Pois é a mesma promessa conforme as palavras de Jesus Cristo. Atos 1, 4, 5, 8. Tendo, porém, seu cumprimento em Atos 2, 1, 4. Então vamos por partes. Lucas 24, 49. Para vocês verem por que a gente fica falando. Revestimento de poder, revestimento de poder. Não é da nossa cabeça, é da Bíblia. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não tinham poder? Sim. Vocês estão em dúvida. Ai, meu Deus. Eles já tinham poder ou não tinham? Sim. Irmão, eles tinham poder enquanto Jesus estava vivo. Tinha. Ele não deu poder para eles para pegar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, então eles já tinham poder. Depois que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, então eles têm poder, claro que tem. Só que aqui é o quê? Revestimento. Fiquem na cidade de Jerusalém. E onde que aconteceu Atos 2, o dia de Pentecostes lá? Eles estavam onde? Jerusalém. Obedecendo essa ordem, que é uma promessa do Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam Revestidos de poder. Fala assim, quando Jesus sopra sobre eles, Quando Jesus sopra sobre o eles, Espírito, eles são vestidos. eles são vestidos. Eles estão vestidos do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Não significa que eles não têm poder. Eles têm o Espírito Santo e eles têm poder. Só que o que Jesus quer é que o evangelho dele seja pregado não só com o poder de quem está vestido, mas poder de quem está revestido. É uma capacitação maior. Então fala comigo assim, o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito É Santo uma capacitação maior. é uma capacitação maior. Mas uma dúvida só. Quando Jesus enviou fazer a missão, ele só autoridade para isso também. Ah? Quando Jesus envia para fazer a missão,
70 está em campos todos eles. 70 e os 12. Isso. Ali vocês receberam o que? Sua autoridade. Eles têm poder e autoridade. Mas eles não têm o Espírito Santo habitando neles. Não. Só sobre eles. Não, só estavam debaixo de uma autoridade da palavra de quem tinha. E sem ter o Espírito Santo, vocês viram o estrago que eles fizeram. Porque eles voltaram todos contentes. Senhor, no teu nome, até os demônios se sujeitam. Ah, não. E os crentes com o Espírito Santo com medo de expulsar. Então eu posso dizer que quando Jesus soprou, eles se formaram um novo odre para receber o vinho. Bom, é isso aí, irmão, a nova natureza, a natureza nova. Porque vinho novo só se derrama em odre Novos. Eles tinham que receber a nova natureza para receber o revestimento. Não tem jeito. Fala assim, tudo que eu tenho de receber de Deus. Tudo que eu tenho que receber de Deus. Eu só recebo sendo nova criatura. Sendo nova criatura. Se você já nasceu de novo, você recebe. Tudo que Deus tem para você, você pode receber, porque você já nasceu de novo. A única coisa que impede as coisas de Deus de estarem na tua vida, porque se elas chegarem, elas vão destruir. A velha natureza não suporta as coisas da nova natureza. É o que Jesus estava dizendo. Então precisa de uma nova natureza, odre novo. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam odres novos. Muito boa aplicação, muito boa. Ela está já anotando para fazer a pregação dela depois. O que Deus deu para ela. Vamos lá. Lucas 24, 49. Então, eles vão ser revestidos de poder. É uma promessa. Olha lá, é uma promessa. Fala comigo. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Porque é uma promessa. Porque é uma promessa. Então, todos vocês que ainda não são batizados pelo Espírito Santo, têm vontade de ser batizado, invoca a promessa. Porque, irmão, você tem que... Fala assim, eu tenho que aprender a orar usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Porque a Bíblia não é só para você ler, é para você usar ela também na prática. O profeta Isaías falou, buscar no livro do Senhor e ler, de nenhuma dessas coisas falará, nenhuma nem outra faltará, porque a própria boca do Senhor ordenou, seu Espírito mesmo as ajuntará. Diga amém. Amém. Então você pega a palavra que você leu, que você estudou, você entendeu, recebeu ela no coração, você vai para o joelho. Senhor, a tua palavra. Você está pregando para Deus? Não! Sou idiota, irmão. Ele que deu a palavra. Mas eu estou trazendo à memória as promessas. Tenta ler lá o Josafá. Quando os inimigos estavam vindo, ele foi lembrando das histórias. Deus não sabia? Sabia, mas ele usou a Bíblia. O Elias, quando fez o céu parar de forma não haver chuva, o que ele fez? Ele leu a Bíblia, irmão. Ele descobriu lá, por Deuteronômio, descobriu pela oração de Salomão, que se o povo pecasse, vivesse na idolatria, Deus podia fechar os céus e não derramar chuva. Por isso que a Bíblia de Tiago fala, e orou incessantemente para que Deus fechasse os céus. E depois orou de novo fervorosamente para que Deus abrisse o céu. Mas quando ele orou para fechar, ele tinha uma base legal. Se você tem um direito, legalmente, cadê a... Ô, vaza. Legalmente, uma pessoa que tem um direito e ela não for em busca desse direito, ela vai esperar cair do colo o direito que ela tem, vai vir do colo dela? Não, porque tem um princípio que fala que a lei não socorre os que dormem. Fala de novo. A lei não socorre os que dormem. Ai,
Aí você tem um direito legal na palavra, mas você nunca procura o juiz dono da palavra e fala, ó, sua palavra diz, eu estou aqui buscando. Marachura, banda, calamaia. Você dá mensagem, ela é Não socorre os que dão. Ora, macalassura, manache, medalhas. Rapaz, esse daí foi uma batida aqui. Eu acho que no sábado eu vou fazer esse tema. Eu vou pegar como tema no sábado. Bom, os nossos horários se foi, né? Porque o convidado, já passei um minuto. Semana que vem a gente continua. Com certeza. Amém. Amém. Amém.